E aqui, Alex, é a minha pedra no sapato nessa... Nossa, quase que eu falei um palavrão aqui. Essa nova classificação da doença periodontal. O índice de perda de inserção. Então, vamos começar um pouquinho falar sobre perda de inserção. A gente sabe que na classificação antiga a gente tinha dois tipos de periodontite, as agressivas e as crônicas. As agressivas, a gente considerava agressiva, ela tinha algumas características. Normalmente os pacientes eram jovens, com até 40 anos de idade, e uma das grandes características é que ele não apresentava uma grande quantidade de placa bacteriana supragengival. Nem cálculo. Nem cálculo, exatamente. Daí eu se achava interessante, porque você falava assim, coitado desse paciente, ele não tem tanta placa visível para ter uma perda óssea tão violenta em relação à idade. Desculpa aqui, rapidinho, José. Também o aspecto, como você olhava para o paciente, você falava, pô, esse paciente não tem nada. Não tem nada. O aspecto gengival normal, muitas vezes mantendo a gengiva na linha cemento-esmalte, na junção amero-cementária, passava desapercebida por um monte de clínico geral que não faz sondagem. E eu já vi muita gente também, às vezes, há algum tempo, o ortodontista já instalar o aparelho, a ver se pedir exame de imagem, que é errado. Já, depois já viu o problema lá. Exatamente. E colocava aparelho em cima disso e daí a destruição era total. Muita perda óssea. Nossa, Alex, qualquer hora a gente vai ter que se encontrar para a gente conversar e trocar figurinha, viu, cara? Outra coisa também, só para deixar bem claro aqui para o paciente ou aluno que está assistindo, o profissional, doença periodontal não contradiz usar aparelho. Exato. Isso quer dizer o quê? O paciente tem doença periodontal, pode usar aparelho, desde que esteja controlada. Faça o tratamento periodontal antes, previamente, e ao longo do tratamento ortodôntico, ele seja acompanhado por um periodontista. Exatamente. Deixar só esse parênteses aqui, que é muito importante isso. Muito importante, muito importante. Tá, ok? Já a doença periodontal crônica é aquela periodontite tradicional, que a pessoa acumula a vida inteira placa bacteriana, cálculo, então tem mais de 170 espécies por pessoa de bactérias na boca de cada um, você encontra uma grande quantidade de placa, de cálculo e tudo mais. Na realidade, essas duas classificações também são erradas, Alex, porque o certo era fazer a pesquisa do tipo bacteriano encontrado na doença. Certeza. Ok? Só que antigamente no Brasil só havia um laboratório que fazia esse exame à base de diagnóstico de DNA da bactéria presente, que era o Periolab. Inclusive, esse profissional era amigo meu e faleceu, o Dino, tá? E na realidade era o quê? A gente sabe hoje em dia que a gente tem bactérias, principalmente o Agregatibacter, Actinobacillus acetencomitans, a Tannerella forcitensis, a Treponema denticula, que são bactérias presentes em placas subgengivais e altamente associadas com a perda bacteriana. Então, na realidade, o certo seria fazer isso. Como nós não temos, a gente classificava agressiva até 40 anos de idade e crônica a partir dos 40 anos de idade. Hoje, eu acho que aí é a grande derrocada, junto com a medição da FURCA, que está aqui nessa classificação. Como é que é feito hoje o índice de perda óssea? Material utilizado, radiografia periapical, régua milimetrada e idade do paciente. Cara, quem me garante que a radiografia periapical eu não faço no meu consultório para justamente não querer cometer esse erro? Eu mando para clínicas especializadas, mas quem me garante que não vai haver distorção dessa radiografia? E você sabe que você pode criar o osso dependendo da angulação que você coloca nesse paciente para fazer o raio-x. Você pode tirar osso, formar osso, deixar o dente maior, deixar o dente menor. Então, primeira coisa que eu não concordo. Segunda coisa, radiografia nós já falamos aqui, ela não é um... Deixa eu só falar aqui, José. O que o José está falando é que ele manda para clínicas especializadas de imagem. Isso. É porque é digital. Você coloca, sensibiliza aquele filme, o sensor já aparece no computador. Ele está falando que essa questão da radiografia tem muita influência da pessoa que está revelando, do ajuste que a pessoa vai fazer no aparelho. Então, quando você não tem essa... Então, acaba influenciando bastante na imagem que vai ser analisada pelo profissional. Exatamente. E outra coisa, Alex, radiografia não é tridimensional. Duas dimensões.
Entendeu? Então, na realidade, você tem uma dificuldade. Você consegue determinar o dente, mas você não consegue determinar a altura óssea que está. E eles, hoje em dia, eles recomendam o uso do quê? Da régua milimetrada. Ou seja, você vai pegar a radiografia e vai medir a partir da linha cemento-esmalte o comprimento maior da raiz do dente, ou seja, da linha cemento-esmalte até o ápice desse dente, tá ok? Que pode ocorrer muita influência nisso aí. Lógico. Você, no computador, você consegue lá conseguir estabelecer mais ou menos a medida correta. Mas você com a régua milimetrada... Mas você falou mais ou menos. Mais ou ainda menos, mais ou menos. Imagine você no olho. É verdade, tá ok? Então, assim, eu particularmente não concordo com isso, cara. Então, pode ser até uma boa tentativa de querer ajustar e fazer a classificação da melhor maneira possível, mas, putz, eu tenho dificuldade de assimilar isso aqui, Alex, sinceramente. Então, assim, vamos imaginar que o dente tenha 9 milímetros de raiz, certo? E a imagem radiográfica mostra aproximadamente uma perda de 6 milímetros. Ou seja, esse paciente vai ter apenas 3 milímetros de inserção, tá ok? Então, como que é feito a porcentagem de perda óssea? Você vai pegar o total da perda, dividir pelo tamanho do dente, que é 9, então nesse caso ele perdeu 6, e o tamanho total do dente é 9, multiplicar por 100 e ele vai ter 66% de perda óssea em cada dente, tá? Agora você imagina fazer isso dente a dente, hein? E com a vida clínica que a gente tem, é inviável. Inviável, não dá, tá? Daí, aqui eu achei menos mal, tá? Porque, apesar de todo esse trabalho aqui, daí o que a gente faz? O índice de perda óssea, na realidade, é o valor que você encontrou na porcentagem de perda óssea dividido pela idade do paciente. Vocês entenderam? Então, você vai ter, aqui nesse caso, por exemplo, 1,7 de índice de perda óssea, que é alto risco. Mais tarde eu vou explicar para vocês os índices dos valores que é considerado médio, baixo, médio e alto risco, tá ok? Levando em consideração que os fatores ainda, que esse risco pode aumentar se o paciente for fumante ou diabético, tá ok? Então, esse índice, ele tem o grau A, quando o paciente tem somente a perda, o índice de perda, mas ele não é fumante, ele não é diabético. Ele passa a ser alto risco, grau B, quando ele fuma mais de 10 cigarros por dia e tem a hemoglobina glicosada dele até 7%, e grau C, quando ele fuma mais de 10 cigarros por dia e ele tem a hemoglobina glicosada dele maior do que 7%. Tá okay? Só para deixar bem claro aqui, José, que a hemoglobina glicosada é mais fiel do que a glicemia em jejum. Isso, porque ele rastreia a quantidade de glicose nas hemácias. Exato. Inclusive, a gente tem uma conversa aqui com um profissional que fala sobre isso. Ele detalha bastante, que às vezes eu pensava que era 3 meses, mas ele falou que rastreia de 1 a 2 meses. Isso, exatamente. 2 meses no máximo, viu, Alex? É isso mesmo, certinho. Então, ok, pessoal, vocês entenderam? Então, eles substituíram uma classificação que, no meu modo de ver, eu já achava assim, eu imaginava um paciente de 37 anos, por exemplo, que nem aqui, com perdas ósseas de 5 milímetros. É lógico que é uma periodontite grave. Fim de papo, isso já determinava meu tratamento. Um idoso, velho sou eu, um idoso de 60 anos de idade, com perdas de 5 milímetros. É grave, mas não tão grave quanto num jovem de 40 anos. Vocês entenderam? Eu acho que era assim, era mais simples de compreender e menos trabalhoso, porque eu acho que aqui você vai ter que ter um engenheiro para ficar medindo tudo isso aqui. Em software, né? Entendeu? Para ficar determinando dente. É viável, assim fica viável. Sim, é a única forma, certo? E então, assim, eu ainda vou, me desculpem, eu sei que eu tenho que me atualizar, mas eu ainda vou manter minha classificação antiga no meu consultório. Então, só consertando, idoso, ele é novo, 60 anos hoje é novo. Idoso se 64. Considera a partir de 70 anos. A partir de 70 anos a pessoa é considerada idoso. Depende do uso, Alex. É a questão da patogenicidade, que tem bactérias que são mais patogênicas ou outras que não são. Então, isso influencia também na agressividade da doença.
Isso mesmo. Vamos lá, tá ok? Com relação às